CoSecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para a segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. CoSecurity, as ruas de volta para você. Saudações, amigos do canal da Escola Superior de Segurança. No oferecimento da startup CoSecurity, apresentamos o programa 90 da série CoSecurity Segurança Colaborativa. Nosso objetivo é debater ideias e trocar experiências e cases de sucesso na jornada de colaboração e exercício da cidadania em prol da segurança colaborativa e do bem comum. Nosso tema de hoje: a metodologia de gestão condominial. Participam dessa edição Ailton Tertuliano, consultor empresarial, palestrante, gestor de negócios imobiliários, mobilizador social e empreendedor no setor condominial. Autor do livro Síndico Gestor, os 4 pilares para uma gestão condominial de sucesso. Também conosco, Marcel Bussolin Marques, gerente de relacionamentos institucionais da startup CoSecurity, economista pela Universidade Mackenzie, foi um dos responsáveis pela implantação do programa City Câmeras na cidade de São Paulo, quando atuou na Secretaria Municipal de Segurança Urbana. E o nosso consultor CoSecurity de hoje é o Mário Vanzo, preparado para trazer para você a melhor opção de como você vai ter o CoSecurity na sua casa, no seu comércio, na sua comunidade, enfim, onde você quiser participar desse grande esforço de segurança colaborativa. Então, nosso programa vai começar sem embromation. Ailton Tertuliano, saudações, grande prazer ter você aqui no nosso programa. Muito obrigado, meus amigos, pela receptividade, pelo convite. É um prazer tremendo estar aqui com vocês. Eu estou vindo de uma sequência no final de semana, de um programa que a gente vai estar falando aqui durante o nosso papo, onde eu fui exposto, agora com muita qualidade, aquilo que a CoSecurity está entregando de inovação em São Paulo. Então, fiquei muito feliz de ter vivido essa experiência no sábado, estar aqui com vocês aqui para esse papo na sequência. Então, um prazer tremendo estar aqui. Que bom, não, essas histórias reais são super importantes da gente contar. Ailton, fala um pouco da sua experiência, da sua vivência. Como é que você entrou para esse mundo do síndico? Ninguém nasce síndico, né? Um velho locutor esportivo, Valdir Amaral, ele dizia, né? Quem é bom já nasce feito. Mas acho que ninguém nasce síndico, mas acaba virando, né? Como é que foi a sua história? É que, na realidade, o síndico, ele primeiro nasce como morador insatisfeito. Condômino ficou bravo. Você escreveu a Bíblia do síndico, o princípio é o morador insatisfeito, né? Isso. Aí depois faz-se a luz, né? É por aí. Aí quando o cara vai ficando bravo, é igual o Hulk, aí ele se transforma em síndico. Então, é mais ou menos essa história. Na realidade, eu venho do setor empresarial, da área de consultoria dedicada a soluções, especificamente recuperação de empresas em crise. Eu trabalhava como consultor de turnaround. E na minha caminhada como profissional, ajudando empresas a se recuperar, muitas vezes até encaminhar ali a finalização de uma empresa, venda de ativos e tal, estava lidando com problemas, naquilo que a gente até brinca no segmento, que é pegar o boi pelo chifre, né? Resolver problemas graves, de pegar uma empresa realmente em status de falência e levar ela a performar novamente e recuperar qualidade. E nessas minhas andanças, atendendo segmentos diversos, eu me encontrei com um advogado que tinha acabado de ser contratado por uma das empresas que eu prestava consultoria, que era, nesse caso, uma agência de viagens, e eu cuidava do setor de reembolso. Então, se você pensar onde está a confusão numa agência de viagem, é no setor de reembolso, é onde o filho chora e a mãe não vê. Então, eu estava lá naquele setor, contratamos um novo escritório de advocacia e eu demandava o escritório, então, as minutas de acordo, gerando volume de operação e tal, até porque eu precisava chegar, e como um operador de gestão a 4 mãos ali com o empresário em dificuldade, eu demandava velocidade para o setor jurídico. E aí, numa audiência como preposto pela agência, e estávamos aguardando ali para a audiência, o advogado me perguntou: o que você faz? Porque você não é nem o administrador da empresa, nem advogado, mas você põe a mão em tudo, está envolvido em todas as áreas. Eu expliquei para ele o que era consultoria de solução, né? Essa ideia de fazer uma intervenção, né, numa operação de gestão, e fazer essa gestão aí a 4 mãos. Quando eu expliquei isso aí para ele, ele falou: olha, eu estou pensando em fazer uma transformação do meu escritório de advocacia, dedicar ele para um setor específico, seria o setor condominial,
já era um escritório bem sucedido na área trabalhista e empresarial. Ele falou, preciso de um cara como você para me ajudar a virar isso aqui. Porque uma das coisas que eu fazia, quando pegava uma empresa em dificuldade, era ativar o setor comercial, para fazer com que houvesse uma geração de receita. E ele viu isso acontecendo dentro da agência de viagens, me fez uma proposta. Então, eu fui prestar consultoria para ele para alavancar o escritório dele para o setor condominial. Era uma experiência diferente, porque até então eu trabalhava com empresas em crise. Esse não era um escritório em crise, já era um escritório bem estabelecido. O que ele queria era fazer uma transformação de posicionamento. Então, ele queria sair de um setor e se dedicar a uma leitura melhor aplicada aí para o setor condominial. E aí tivemos uma operação muito bem sucedida, hoje é um dos maiores escritórios aqui da nossa região, um advogado muito bem conceituado no segmento condominial. O nome dele é Eduardo Rachid, foi a pessoa que me abriu as portas do setor condominial, e quando eu conheci, a partir da experiência do escritório de advocacia, eu olhei para o mercado que eu não conhecia, né? Eu não tinha ideia do potencial desse mercado bilionário, né? Seja de movimentação de recursos e oportunidade de negócio. Eu fui descontinuando com todos os meus clientes e passei a atender empresas do segmento condominial. E aplicando a metodologia que eu trouxe desde a época de recuperação de empresas, eu fui levando essas empresas a performar. Então, eu entrava numa empresa, levava ela a um faturamento 10 vezes maior do que era a realidade dela, em investe tempo de 2 anos, 1 ano e meio, e aí foi me aparecendo uma oportunidade de negócio para também investir no segmento. Aí eu fiz agora mais uma transição. Então, do consultor que prestava serviço para o segmento, hoje eu sou um empresário do segmento. E aí, a minha expertise nessas transições, a metodologia que eu fui utilizando, eu coloquei num livro. E eu entreguei isso para os síndicos como uma metodologia para a gestão. Então, aquilo que eu apliquei numa empresa em crise, e deu certo. Apliquei numa empresa bem-sucedida que estava fazendo uma transição de segmento, e deu certo. E eu aplico nas minhas empresas, e dá certo, eu estou entregando isso como uma fórmula de operação para o síndico, com essa promessa no subtítulo do livro. Os 4 pilares para uma gestão condominial de sucesso. Receita do bolso. Muito legal. O conceito é muito bacana, né? Você usou um termo aí, o termo que você usou da sua primeira função, né? Gestor de turnaround. Isso é legal, né? O turnaround, numa tradução livre, é dar a volta por cima, né? Você Exatamente. Pega um negócio que está problemático e você tem que dar aquela volta para fazer a coisa dar certo de novo. Como é que foi isso em condomínio? Como é que você fazer o turnaround em condomínio? Então, a maioria dos síndicos, né, talvez eu possa estar errando aqui utilizar o termo maioria, mas vamos pensar que de partida, o senso comum que se tem de uma nova eleição de síndico, principalmente uma transição de mandato, é que o anterior não estava indo bem. Então, ele já entra com uma promessa de turnaround. As pessoas que votam por aquele síndico esperam uma volta por cima. Isso não é diretor de time de clube de futebol, né? Parece diretoria de clube de futebol. Não é diferente. Por exemplo, eu estou vivendo uma experiência maravilhosa como torcedor, né? Eu não me apresentei como tal, mas talvez eu sou um dos poucos botafoguenses que vocês conhecem, né? Então, o meu time viveu uma experiência incrível de turnaround. O ano passado viveu uma experiência maravilhosa de quase um título brasileiro, teve muita frustração, mas eu, como empresário, eu olhar o Botafogo de um histórico de segunda divisão e se tornar o que ele se tornou como potência hoje, e agora a gente está reeditando aí uma revanche com o Palmeiras, né? Então, olha onde o Botafogo saiu em poucos anos e o que ele se tornou. Pensando na questão da gestão, esse time passou por uma incrível operação de turnaround. Então, seja de reposicionamento de marca, a forma como o clube é gerido, os resultados que se apresentam, os jogadores querendo estar num time como esse, um time, então, que estava 3, 4 anos atrás na segunda divisão, fazia a maior contratação da história do futebol brasileiro, é uma experiência fantástica de turnaround. Então, isso a gente aplica para o clube de futebol, para uma associação de moradores, para um condomínio, um partido político. Por exemplo, você elege um cargo eletivo aí, um novo representante do povo, espera-se que haja uma transformação. E aí o síndico passa por 2 dores importantes. Ele é eleito ou para fazer um turnaround, dar a volta por cima. Agora, se ele pegar uma gestão anterior que é muito boa, ele é eleito para fazer uma continuidade bem-sucedida dessa gestão. Eu estou escrevendo um segundo livro que fala sobre a gestão da experiência. Quando a gente fala de gestão de experiência, a gente está lidando com a expectativa e a entrega dessa expectativa, que é a satisfação. E satisfação é uma demanda recorrente. Por quê? Aí tem aquele dito popular que diz que gosto bom não retroage. Então você leva a tua esposa para um jantar, a noite é maravilhosa. Quando você volta uma segunda noite naquele restaurante, você não espera nada menos do que aquilo que você recebeu. Porque a tua expectativa ela está naquela barra, lá em cima. Então não dá para voltar lá e não ter uma boa experiência. Então,
a gestão da experiência é lidar com uma demanda de satisfação recorrente, e condomínio é isso. Então, se eu fizer uma excelente gestão no mês de abril, começou o mês de maio, eu estou no 0 a 0 de novo. Eu tenho que satisfazer essa expectativa recorrente de que a experiência seja muito boa. Então, colocando isso aqui para condomínio, eu diria o seguinte: o desafio da gestão, uma vez eleito, é o síndico conduzir o condomínio do ponto A ao ponto B, ou seja, na jornada, na trajetória da sua gestão, levando as pessoas a viver a melhor experiência do bem viver em condomínio. Então, isso daí é um desafio e tanto que o síndico tem que ter, ele tem sobre ele, mas para que ele possa levar isso a cabo e ser bem sucedido, ele tem que se valer de um método. Não dá para fazer de qualquer jeito, na tentativa e erro. Não dá. Tem que ter ciência no negócio, né? Porque senão a coisa não funciona. E aí entra o papel do consultor condominial. Qual é esse papel do consultor? Então, o consultor é aquela pessoa que vai estar ao seu lado dando dicas no caminho. Geralmente ele já fez essa caminhada. Todo bom consultor foi alguém que já fez aquele trajeto. Então, ele vai ser um bom acompanhante, ele vai ser um bom mentor, um bom orientador. A consultoria, diferente de outras expertises de orientação, como é o coaching, por exemplo, no coaching você mostra o caminho, mas você não faz a viagem junto com ele, o consultor faz a viagem com você. Lembra que eu disse no início da minha fala que eu fazia gestão a 4 mãos? Então, nós colocávamos a mão junto para fazer um negócio. Então, é skin in the game, é pele em risco. Então, o consultor, ele entra no início do processo, acompanha o desenvolvimento dele e está lá no final para colher o resultado junto. Então, ele é pago para chegar a algum lugar, não simplesmente para dar a ideia de um destino. Então, o bom consultor é aquele que faz a promessa e está lá no final com você no desfrute do resultado da promessa. Sim, entrega, a famosa entrega. Exatamente. Por exemplo, eu na minha atuação comercial, eu sempre falo isso com os meus times, porque eu estou no quadrado da operação externa. Então, eu sou o homem do marketing, da orientação, eu sou o homem da promessa. Eu entrego a promessa. Só se o meu back-office não fizer a entrega do resultado, eu passo por mentiroso. Então, a minha posição é muito sensível. Então, eu dependo que o meu back-office faça um bom trabalho. Tá? Então, a gente tem que ser um time, voltando agora aí à metáfora do futebol, um time muito bem equilibrado. Então, eu estou lá na frente para fazer gol, mas se a minha defesa for fraca, não adianta eu fazer 4 gols. Se eu tomar 5, eu perdi o jogo. Então, a gente tem que fazer esse equilíbrio. Então, quem é o consultor? É aquele que, de alguma maneira, já fez a caminhada ou tem um senso do mínimo irredutível daquele caminho, e aí ele vai colocando as expertises dele para ajudar aquela pessoa a ser bem-sucedida. E o bom consultor, muitas vezes, ele não inventa moda, não. Ele não é um cara da inovação. Na realidade, ele chove no molhado. Ele é muito mais um organizador que qualquer outra coisa. Então, eu já tirei empresas em dificuldade em que simplesmente chegar e colocar as coisas em ordem, em organizar, já fez com que as coisas funcionassem muito bem. Por exemplo, muitos casos de empresas em crise que eu encontrei não estava com problema no processo, nem mesmo no produto. O problema estava no próprio empreendedor, estava na pessoa. Então, quando a pessoa ela confunde CPF com CNPJ, não tem empresa que sobrevive a esse erro. Não. Né? Então, é simplesmente fazer um ajuste de expectativa. Eu cheguei a organizar empresas em que eu dava uma mesada para o empresário enquanto a gente estava organizando os negócios. Para ele deixar todo mundo em paz, né? Todo mundo em paz. Porque o que acontece? Enquanto ele não entende que ele tem que ter um prolabore bem estabelecido para a realidade da empresa dele, ele vai sangrar a empresa e ter prejuízo. E eu tenho uma máxima para mim que é o seguinte: empresa rica, dono pobre. No dia que você quiser brincar de rico, a sua empresa tem que ser multimilionária. E se você quer viver como milionário, a sua empresa tem que ser milionária para você ser rico, e para você ser milionário tem que ser multimilionário. Então, a tua empresa tem que estar degraus acima de você. Então, o bom empresário criterioso que constrói para ter um legado, né, ou seja, um sucesso sustentável de longo prazo, ele vai viver de uma maneira muito tranquila. Né? Ele não vai ser perdulário, ele vai ser muito modesto, vai viver uma vida muito aquém do que ele pode, porque ele vai fazer aquele bolo crescer para poder colher aquilo no final, ou perpetuar aquele sucesso. E aí, essa é uma dinâmica que a gente não aprende nas cadeiras da escola, da faculdade, é a escola da vida que ensina. E muitas vezes o cara aprende isso só depois de uma falência, de uma perda, ou de um tropeço muito grave. O mundo real, nesse sentido, é totalmente cruel, né? Porque ele mostra para você a vida como ela é, ou você se adequa àquela realidade, ou nada vai valer. Sobre a questão o consultor, só concluindo, o consultor é aquele cara que não tem medo de falar a verdade para você. Eu já sentei em mesas de reunião e eu precisei
a estabelecer o tom do desagradável necessário. Eu me lembro que uma vez fui contratado por uma empresa, e foi um grupo que me contratou, né, um grupo diretor que me contratou, e a primeira providência que eu tomei chegando na empresa foi demitir o cara que me contratou. Porque já detectei em pouco tempo que ele era... Ele era o problema. Das razões do problema. Então, eu não me furtei em propor a demissão daquele ente que havia me colocado. Então, o consultor não pode ter medo de pôr o dedo na ferida. Então, esse é o papel do consultor. E muitas vezes é uma batalha meio inglória, mas o bom consultor não vai se furtar a fazer essa caminhada, se precisar. Em condomínio, como é que funciona essa consultoria? Condomínio tem sempre delicadezas, idiosincrasias, né? O síndico está ali, às vezes ele é um síndico terceirizado, então ele tem um pouco mais até de liberdade contratual para agir, mas você às vezes pode ser você já foi consultor também daquele síndico morador, daquele síndico tradicional. Me conta das diversas vivências que você passou na gestão de condomínios. As boas e as ruins, vale todas. Vamos lá, uma coisa muito importante da consultoria condominial, eu faço muito isso através da sala de aula, ou da palestra, ou das minhas formações. Mas uma coisa muito importante que eu estabeleço com o síndico é o seguinte: existe algumas áreas em que o síndico precisa prestar bastante atenção, que é onde ele ganha ou perde o jogo. São pontos sensíveis. Tá? Uma delas é a comunicação. Tá? Comunicação é onde você ganha e perde o jogo. E aí, o que acontece? Se você estabelecer no teu condomínio o dialeto da redução, do corte e do diminuir, não vai haver mais espaço para falar em otimizar, prosperar, crescer e melhorar. Quando a comunidade condominial aprendeu a cortar custos, ela nunca vai entender o que é pagar o preço justo pela contrapartida justa de resultado. Porque não existe almoço grátis. E aí é a hora que a gente tem que bater forte, o síndico tem que entender o seguinte: ele não é um fazedor de coisas. Ele tem que ser o gestor daquele orçamento. E no orçamento ele tem que colocar tudo aquilo que é necessário para o bem viver naquele condomínio. Isso aí vai estar dentro da pasta da segurança, vai estar lá dentro da pasta do bem-estar e do lazer, vai estar lá na estrutura de engenharia, vai estar nos elementos tecnológicos. Então, da valorização do imóvel. Eu vejo muita gente dizer, condomínio é uma instituição sem fim lucrativo. Como assim? De onde tiraram essa ideia? Ele não distribui lucros, mas toda instituição ela tem que ter resultado positivo, porque senão ela não se justifica. Essa demonização do lucro é uma estupidez, que o brasileiro adota muito esse negócio. Adota muito isso. E aí o que acontece? Mas a pergunta que me fazem, Ailton, mas como que eu vou aferir lucro em condomínio? Eu vou aferir lucro em condomínio em 2 aspectos, tá? Qual é o primeiro aspecto? Valorização patrimonial. Toda gestão condominial, ao meu ver, deveria ter essa métrica. O quanto o condomínio valorizou nos 2 anos da minha gestão. Eu tenho uma síndica que eu conheço que ela faz a cada fim de mandato, na prestação de contas dela, uma avaliação imobiliária do valor dos imóveis. E ela prova lá por A mais B que quando ela começou a gestão, o imóvel valia tanto e hoje vale esse valor aqui. Teve um percentual de valorização pela excelência da entrega do trabalho dele. Que ela trabalhou com uma meta na cabeça, né? Exato. Então, esse aqui é um ponto de você fazer um aferimento de lucro, tá? A valorização do patrimônio. Mas tem um outro elemento que ele é intangível, que é a satisfação. Que é quando as pessoas sentem a alegria de viver naquele lugar. Eu me lembro de um episódio de uma amiga em Curitiba que foi comprar um imóvel e ela estava com o corretor vendo o apartamento, e quando saiu do apartamento se encontrou com uma senhora no corredor. E ela fez a seguinte pergunta para a moradora: como que é morar nesse prédio? Eu imagino o corretor suando frio, né? E aquela senhora disse assim: moça, isso aqui é um pedacinho do céu. É maravilhoso. Que aqui mora muita gente bonita, educada, e você e sua família vão ser muito felizes aqui. Eu te pergunto, ela comprou esse apartamento? Fechou o negócio. Então, satisfação é uma forma de oferir lucro. E como a gente mede satisfação? A gente faz pesquisa, a gente pergunta às pessoas, e você pode usar vários mecanismos, inclusive tecnológicos, para isso. E quando você vai oferir a questão da valorização patrimonial, você vai se valer de um profissional da área para fazer uma avaliação. Então, quando a gente olha para a questão condominial, o que o consultor vai fazer em condomínio? Ele vai contar essas verdades. Só que ele não vai apenas contar uma história, mas ele vai ter que explicar para o síndico, ou entregar para ele um método para ele alcançar esse mesmo resultado. Então, a gente vai falar o que precisa ser feito e vai se mostrar um como fazer. Tá? E aí, no meu livro, o que eu faço? Eu provoco os síndicos com uma metodologia. Simplesmente eu pego as 4 funções básicas da administração: planejamento, organização, direção e controle, e eu aplico isso à gestão condominial. E aí, dentro de cada capítulo, nós vamos discutir os conceitos e aplicar ferramentas práticas de como colocar isso em prática.
Tá? Então, quando se vai para condomínio, a gente vai viver muito essa experiência de não apenas falar a verdade, mas é também apontar o caminho de solução quando detectar aquilo que precisa ser melhorado, ou o caminho da manutenção daquilo que está sendo muito bem feito. Porque também é um desafio, tá? Manter as coisas lá em cima. Porque, como diz voltando para a linguagem futebolística, não basta ser campeão, é difícil, mas se manter campeão é mais difícil ainda. Esse é o ponto. Esse é o ponto. E determinar o estágio de satisfação ideal que cada lugar tem, que cada pessoa tem, né? Você só vai identificar isso, como você falou, pesquisando, perguntando. Você está satisfeito, mas como? O que significa satisfação para você? Né? Num condomínio pode ser uma coisa, no outro pode ser outra. Então você tem que ter pesquisa, dado real, né? Legal, me fala desses 4 pilares básicos com que você trabalha da gestão. Você falou aí de planejamento, organização, direção e controle. É a tradição do modelo de gestão. Mas como é que isso funciona de maneira mais adequada no condomínio? Perfeito. Para poder explicar isso para o síndico no livro, vou até mostrar para você, não sei se a capa vai aparecer em ordem. Que bom, eu achei que ia estar invertido. Tá? Esse aqui é o livro, o Síndico Gestor, tá? Os 4 pilares de uma gestão condominial de sucesso. O que eu faço, Serrão, que é muito importante aqui, é tentar trazer a linguagem que está sendo comunicada lá dentro mais acessível possível para aquele que não é um técnico da área. Então, eu não estou escrevendo para especialistas na área de administração. Eu estou escrevendo muitas vezes para uma professora que se elegeu como síndica, um dentista, um advogado, ou alguém que não tá ambientado a essa temática. Então, eu pego esses 4 pilares, planejamento, organização, direção e controle, e eu coloco ações que são próprias do condomínio para se identificar com elas. Por exemplo, já existe, num senso comum dentro do condomínio, a expectativa é que essas 4 coisas sejam abarcadas pelo síndico, sem as pessoas pensarem tecnicamente nisso. Por quê? Quando você elege um síndico no condomínio, a primeira coisa é que você pensa em eleger alguém que seja capaz de pensar soluções. Porque o condomínio tem muitas demandas. E o pensar soluções se encaixa lá no quadrado do planejamento. Então, eu preciso de alguém que pense soluções. A segunda coisa, é preciso de alguém que coordene os recursos do condomínio. O condomínio tem muitos recursos. Recursos estruturais, sistêmicos, recursos financeiros, recursos humanos, estão todos lá. Então, eu estou ali na caixinha da organização. Direção, a gente precisa de alguém que lidere as ações, que estabeleça ritmo e dinamismo de realização no condomínio. E o controle é monitoramento e controle mesmo, é fiscalização de resultado. Então, se o síndico ele ficar nesses 4 quadrados, ele tem todos os elementos suficientes para conduzir uma boa gestão. Ele não precisa inventar um 5º elemento. E ele não é um fazedor de coisas. Ele tem que se valer desses elementos para montar a sua equipe de trabalho e ela realizar. E ele, como uma espécie de maestro, coordenar essas ações. Então, ele tem que pensar soluções, coordenar recursos, liderar ações e fiscalizar resultados. Mas o condomínio não tem lá um conselho fiscal? Tem, mas o conselho fiscal, por ser conselho, e aí em tese é algo que tem que ser provocado. Então, o conselho ele só se manifesta quando ele é demandado. O síndico é o primeiro fiscal do condomínio. É aquele que está vendo ali a contratação, a realização, acompanhar a evolução das entregas, e no final ele vai dizer se está satisfeito ou não. E o Conselho Fiscal vai vir para depois avalizar as ações da sua gestão. Então, quando a gente pega essas 4 coisas que eu estou trazendo do mercado empresarial, do setor corporativo, e jogo isso para dentro do condomínio, já traduzindo essa leitura, fica fácil do síndico entender. Quando a editora Boni Juris, que é a minha editora, me pediu esse livro, né, na verdade o livro nasceu de uma formação de 8 horas chamado Síndico Gestor, os 4 pilares, né? E eles viram esse material, né? Nós tivemos algumas pessoas da editora que participaram de um curso que eu dei em Curitiba, dessa imersão de 8 horas, e me abordaram e saiu, você está com um livro pronto aqui. Vamos fazer um projeto para lançar esse livro? Beleza, a gente sentou e conversou, e com a minha editora a proposta seria escrever um livro fluido, com linguagem bastante acessível, utilizando o conceito Design Thinking, né? Usando muitos gráficos, ilustrações, análise de casos, e um livro com menos de 100 páginas. São 96 páginas com uma leitura fluida. É um livro que, se você sentar em 2 horas, você lê o livro, para ser um manual. E aí nós tivemos muito sucesso. Em 6 meses, nós esgotamos a primeira tiragem do livro, fizemos uma segunda tiragem, estamos indo para a terceira tiragem do livro. Então, a proposta é entregar uma metodologia básica, conceitual, para que o síndico, seja ele morador ou um síndico externo, profissional dedicado full-time, a poder ter uma metodologia que direcione a sua gestão no condomínio. Legal, isso aí sem inventar. Você não está inventando histórias, está pegando a experiência e a vivência que você teve e colocar
em prática. Qual é a principal virtude necessária para um síndico, dentro dessa metodologia que você desenvolveu? Eu acho que é o coração de aprendiz. Eu acho que ninguém consegue evoluir se ele não se desarmar para aprender. E muitas vezes, Serrão, aliás, muitas vezes não, eu acho que é uma máxima para você ter o coração de aprendiz, viver o conceito do lifelong learning, né? O aprendizado durante toda a vida. É você se dedicar também ao exercício de desaprender para abrir espaço para aprender o novo. Uhum. Então, desaprender para aprender é um desafio fantástico. Então, quando a pessoa ela se desarma para ela aprender, ela consegue se renovar. Eu estou fazendo isso aqui o tempo todo como profissional. Então, eu hoje sofro algumas demandas e algumas dificuldades que são em campos que eu não domino. Eu estou cada vez mais inserido dentro da tecnologia. Por exemplo, eu não estou discutindo hoje se eu vou usar ou não inteligência artificial. Não, a questão é quanto tempo eu vou me dedicar para aprender esse negócio, para trazer isso como um elemento que vai otimizar a minha operação. E quando ela vai chegar a 1.000 por hora, porque ela está chegando. Ela já chegou, e se a gente ficar, vai atropelar a gente. Aliás, nós estamos naquele momento da história que quem está correndo está andando e quem está parado já foi ultrapassado. Já foi. Né? Então, a ideia é que nós temos que estar abertos a aprender o novo, muitas vezes ter que descartar situações anteriores, que é o desaprender, para poder abarcar esse novo. Por exemplo, hoje eu faço uso diário de inteligência artificial, que é o meu auxiliar de pensamento. Né? Até mesmo, né, nós temos uma inteligência artificial chamada Copilot, porque é essa a ideia mesmo. Pilot é o copiloto. Então, hoje a inteligência artificial ela vai ser uma ferramenta de acelerar resultados para quem pensa. E inteligência artificial sem inteligência, ela não orna. Então, você vai ter que ter um repertório mínimo para conduzir a inteligência artificial, para você ser o curador da inteligência artificial, porque tem um elemento muito interessante, né? Ela pode inventar coisas que não são verdadeiras, conceitos que, no caso, eles não fazem sentido, e se você não tiver um mínimo de repertório, você não vai ser um bom piloto para trabalhar com isso. Então, o gestor não vai entender nada do que está sendo proposto para ele. Ou vai embarcar em alguma tese furada. Exatamente, não vai usar, por exemplo, o potencial máximo dessa ferramenta. Mas a ideia é que eu diria que hoje a maior ou a primeira virtude é a questão de ter um coração de aprendiz. Eu termino o livro falando sobre isso, tá? De você se abrir para aprender. Mas eu colocaria como carro-chefe aqui. Se você tiver esse coração de aprendiz, você vai para esses elementos e vai fazer uso deles. Aí, só concluindo a minha resposta, a razão das minhas palestras hoje, elas são provocativas para as pessoas lerem o livro. E eu coloco 3 coisas nas minhas palestras que são importantes. Até uso termos em inglês só para poder chamar a atenção, mas depois eu traduzo pessoal, que são os highlights, insights e o to-do list. O highlight é provocação. Você está diante de uma palestra, de uma aula, você é provocado. Às vezes é uma frase de efeito, uma posição um pouco mais dura, uma ilustração que chama a atenção, aquilo é só provocação. Mas naquele processo de ser provocado, é gerado na tua mente os insights, que é quando você tem uma iluminação e você faz uma conexão imediata e aquilo, puxa, faz sentido para mim. Quando a provocação ela se transforma em insight, em iluminação, aí você tem um desafio de colocar aquilo em prática. Aí você tem que sair dali com to-do list. Então, a melhor aula, a melhor palestra é aquela que te provoca, te gera insights e você sai de lá cheio de vontade de colocar alguma coisa em prática. E é quando você põe em prática que todas essas coisas elas são bem utilizadas. E aí, se você tiver um coração de aprendiz, você não perde oportunidade nenhuma de aprender, ser provocado, crescer, colocar isso em prática e colher os resultados disso. E aí é que você descobre se a desgraça da teoria é a prática, porque se funcionar, tá boa, a teoria é legal. Se não funcionar, é a desgraça da teoria. E muitas vezes no Brasil a gente se vê prisioneiro de teorias equivocadas, sobretudo no campo da gestão pública, da gestão coletiva, que é onde se insere o condomínio, né? O condomínio é uma gestão coletiva. Ela é pública no sentido, mas ela é mais coletiva do que pública, de administração pública, né? E é privada no sentido de que é uma entidade, tem um CNPJ que tem que ser gerido. Então, não é fácil ficar nessa fronteira entre essas 3 coisas, né? Que o cara do condomínio é pressionado pelo poder público, mas ele tem que ter um modelo de gestão coletiva eficiente e, para ser bom, mostrar que ele é bom no campo privado, né? É uma guerra. A guerra, eu acho que a palavra guerra aqui, acho que ela se encaixa muito bem, porque eu acho que isso é uma dor do nosso tempo.
tá? Se a gente voltar, por exemplo, falando da guerra, a guerra nos tempos antigos, a guerra no seu contexto histórico romântico, havia um discurso de guerra feito pelo rei no seu cavalo com a espada em punho, chamando os homens para a batalha e convidando eles, desafiando a entregar o seu sangue no campo. Mas o rei não ficava lá atrás, ele era o primeiro a correr para o campo de batalha. O dono de discurso era o primeiro a viver o ato da guerra. Então, hoje, a gente simplesmente fica com os discursos de gabinete de palanque e a guerra não é travada. Cria o gestor enganador, que é o que mais a gente vê. É o que mais a gente vê. Na realidade, o que acontece? Nós temos só o vendedor da promessa, não tem o gestor de fato. Né? Eu acho que, olhando para um condomínio, as pessoas vão esperar que aquela pessoa eleita, ela realize. Só que ela tem que entender que ela não realiza pelas suas próprias mãos. Ela realiza em aplicar aquele orçamento da melhor forma possível, com as melhores peças possíveis para alcançar o resultado desejado. Aliás, a gente só elege um síndico em condomínio porque a gente tem orçamento, tá? Isso. A única justificativa para a gente eleger um síndico. Porque na nossa rua, a gente também não vive, em bairro aberto, quem mora em rua também não vive em comunidade, também não tem dores comuns, não tem ambientes comuns que eles estão comungando, utilizando. Mas por que a gente não precisa eleger um representante? Porque não tem um orçamento, a gente não faz o recolhimento de contas para pagar uma conta comum. Só existe justificativa para ter síndico porque tem orçamento. Então, se eu tenho justificativa porque eu tenho orçamento, esse orçamento tem que ser usado. E aí, esse orçamento tem que ser usado em prol da valorização patrimonial, do bem-estar das pessoas, da melhor experiência que ele pode colher naquela comunidade. Então, quando essa chave destravar na cabeça do síndico, ele entender que ele é o gestor desse orçamento para o bem viver no condomínio, a história muda. Só que a maioria não entende assim. Eles acham que eles estão ali para reduzir ao mínimo irredutível a contribuição das pessoas e manter um patrimônio que tem um prazo de validade estabelecido. Então, eu estava falando no último sábado, numa das minhas palestras, é o seguinte: você é eleito para fazer a gestão de uma estrutura de engenharia que tem 80 anos de vida útil. Só que você foi eleito num prédio que já tem 50 anos de idade. Você não fica com medo? O síndico se entra e olhar e fala assim, nunca pensei nisso. Então, você tem mais 30 anos de vida útil. A pergunta é, vamos fazer um retrospecto dos últimos 50 anos? Qual foi a manutenção que foi feita nesse prédio? Para poder garantir os próximos 30 anos. Pode ser que a falta de manutenção não garante mais 30, só tem mais 15. E desculpa, a gente não quer chegar só até 30 anos. Vamos tentar estender um pouco isso? Então, quer dizer, eu tenho que performar na gestão para que a minha estrutura ela possa performar também. Né? Por exemplo, eu tenho um escritório em Campinas. E, gente, o centro de Campinas tem algumas estruturas condominiais que estão sucateadas. São prédios de 40, 50 anos, em que as pessoas foram prosperando, foram mudando das regiões centrais. Isso aí eu acho que é um drama de toda a grande capital, grande cidade no Brasil. As pessoas deixam de morar nas regiões centrais e vão morar nas regiões periféricas em condomínios de casas ou em outras modalidades de condomínio. E aqueles prédios vão ficando lá sucateados, sem manutenção. Ou seja, vai chegando um momento que ele passa a ser perigoso. Seja perigoso por uma questão de segurança pública, ou segurança, vamos dizer assim, em relação ao vandalismo e à criminalidade, mas também tem um elemento de segurança da própria estrutura que pode pôr em risco a saúde daquelas pessoas que estão ali. E aí, quando a gente pensa em gestão condominial, a gente faz a gestão como uma espécie de tutoria de 3 grandes elementos importantes em condomínio, que é o sossego, segurança e salubridade. E aí, você tem que ter um bom gestor para garantir que essas coisas funcionem muito bem. Pô, fundamental, legal, esses argumentos são super importantes, porque a gente hoje está vivendo isso no Brasil, é o drama hoje. Agora tem uma novidade, né? O Paraná e São Paulo começaram a discutir um negócio que é muito bacana, escola, como é que a iniciativa privada também pode colaborar da gestão da escola pública? E entra exatamente nessa questão, porque enquanto a escola está lá, ninguém tem que se preocupar com ela, né? É o dinheiro, é o Estado, é o município que cuida da escola. Mas aí, quando entra o cara do mundo privado, tem que ter outro modelo de gestão. O pai de aluno daquela escola vai ter que acordar, qual é o resultado que eu quero nessa escola? Quanto custa essa escola? Essas são as perguntas que ninguém se faz. Um condomínio, quanto custa um condomínio? O condomínio demonstra, mas muita gente não para enxergar, né, esses custos operacionais, um orçamento que existe que tem que ser realizado. Esse orçamento é real? Ou tá subestimado? Ou tá superestimado? Está superfaturado? Né? São essas questões públicas de compliance que a gente não vê
mas elas agora estão virando realidade. Está todo mundo acordando para esse novo modelo de gestão, né? Exatamente. Você sabe, Serrão, que eu tive uma experiência nos Estados Unidos que me chamou muita atenção. Eu fui visitar um amigo numa cidade subúrbio de Dallas chamada Grapevine, uma cidade com 60 mil habitantes. E ela tinha uma biblioteca incrível, grandes hospitais, estruturas fantásticas. E eu conversando com o meu amigo, falei assim, puxa, o poder público aqui funciona muito bem. Ele falou, mas isso aqui não é público. A comunidade ajudou a construir essa biblioteca, a comunidade fez aquele hospital. Lá é uma operação, é uma experiência público-privada. O público dá o mínimo irredutível, mas a comunidade devolve. Então, eu estava conversando com um amigo, né? A gente está discutindo, escrevemos juntos um livro sobre a cidade ideal. E aí, Serrão, por incrível que pareça, existem experiências em condomínio que é a experiência da cidade ideal. Pega um condomínio que tem segurança que funciona, que tem vivência organizada em disciplina de, por exemplo, regimento interno que funcione. A pessoa não joga lixo no chão, não grita fora de hora, as pessoas respeitam a ordem das coisas, a manutenção é feita com custeio próprio daquela estrutura. Então, quando você viu uma experiência condominial maravilhosa, se a gente pudesse levar aquilo para fora, a gente faria nascer dali a cidade ideal. E aí eu vou trabalhar com esse tema, condomínio, a cidade ideal. Então, se um condomínio funciona muito bem, porque ele tem as duas coisas, tá? A experiência condomínio ela é público-privada, porque a energia que chega lá na porta, o cabeamento é público. A via que te conduz até o seu condomínio é pública. O calçamento é público. A segurança externa é pública. Você pode morar no melhor condomínio, ter a melhor segurança, mas você tem que chegar até lá, meu querido. E você vai sair para viver o mundo. Então, as duas experiências estão concentradas em condomínio. Hoje eu recebi um vereador aqui na minha cidade para tomar um café no meu escritório, tal. Eu queria apresentar os projetos dele. A gente também conversa muito com o poder público, né? Por ser representante condominial, a gente acaba tendo esse trânsito. E a gente está falando sobre isso. Condomínio tem experiências maravilhosas para compartilhar com a cidade. E é curioso que o poder público não entendeu isso ainda. Os políticos não entenderam o que está acontecendo dentro do condomínio. Ele vive no condomínio, mas ele não entende aquela dinâmica. E a gente vai colocar isso num livro, né? Condomínio, a cidade ideal, dando spoiler aí, discutir essa experiência. Ou seja, e se pegarmos o condomínio como laboratório, e a gente reverter isso aqui para a cidade, a gente pode ensinar muito do que isso que eu vivi em Grapevine, quando o poder público e privado trabalham junto para trazer qualidade de vida para o morador. E o pior, um negócio que acontece que é lamentável, pejorativamente, tem político que eu já ouvi falar de chamar a gestão estatal de condomínio. Espera aí. Não é. Não é isso não é bem assim não. E entra aquele termo que a gente estava falando agora, tem o público, o privado e o coletivo. E aqui no Brasil, por uma distorção ideológica, a gente ainda confunde o coletivo com o coletivismo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, são etapas que têm que ser superadas. Esse livro seu vai ser muito interessante, porque ele está dentro de um debate novo que está surgindo no Brasil hoje, né? Porque você tem que entender o que é público, privado e o que é coletivo, que é o que fica entre os dois, né? E a gente tem deixado o coletivo no limbo. E aí, quando a gente aqui, todo o nosso programa aqui discute muito questão de segurança colaborativa. A segurança colaborativa nada mais é do que todos irmanados de objetivos e metas comuns. É curioso o seguinte, eu vou citar um outro exemplo que eu vi em Grapevine, que eu achei fantástico, e vi isso em Dallas, vi em outras cidades. Eu andava pelas ruas e não via as ruas muito limpas. E eu falei, mas... Aí a pergunta primeiro é assim, nossa, a limpeza pública aqui funciona muito bem, mas eu não vi nenhum gari na rua. Então, o que garantia aquela limpeza? É que a limpeza era colaborativa. Isso. Ninguém jogava papel no chão, e se eu encontrasse, porventura, um papel no chão, eu mesmo me encarregava de tirar ele e pôr no lixo. Você já eliminou o gari para fazer aquilo. Não precisa de um gari. Quer dizer, o ser colaborativo é se importar. É igual aqui na minha casa. Minha esposa acabou de fazer um jantar e tal, e precisa sair para fazer uma emergência, levar a menina na escola. Puxa, se eu encontro aquela louça lá na pia, não custa nada eu chegar lá e eu já deixar lavado para ela. Quando ela voltar, vai ficar feliz a beça.
Por quê? Porque eu fui colaborativo com a dor dela, com a necessidade dela. Não sou um questionador se ela não foi criteriosa o bastante para lavar a louça antes de sair. Mas se eu me encontrei com aquela realidade, eu vou lá e eu resolvo. Tem um texto bíblico que é bastante interessante, que diz assim: não te furtes de fazer o bem a quem de direito, estamos nas tuas mãos o poder de fazê-lo. Isso é um princípio que está em Provérbios. E qual que é a ideia aqui? Tá? Não se furtar de fazer a coisa boa se está na tua mão. O papel está no chão, eu tiro. Estou vendo uma situação perigosa, eu posso colaborar. Eu fui exposto, né, à apresentação da CoSecurity, achei maravilhoso a provocação de um QR Code para que eu possa me importar com aquela história que me incomoda e, de alguma maneira, trazer um mecanismo de solução. Então, o ser colaborativo tem a ver com o sentimento de se importar. Enquanto a gente não aprender a se importar, a gente não colabora, infelizmente. Geração de consciência individual. Porque na hora que você gera consciência individual, você passa a perceber que você tem um papel que você tem que fazer. Ah, mas o outro vai fazer. Não, o papel é teu. É você que tem que fazer. Ah, mas o político. Não. Para de cobrar do político. Né? Que a gente aqui no Brasil se acostumou a isso. A culpa é sempre do outro. Né? Nunca é sua. Nunca é a sua responsabilidade, nunca é o seu papel. E pelo que eu vi aí do seu livro, você está tocando nessa questão, né? Todo mundo tem que se irmanar para dividir papéis e cumprir, cada um cumprir o seu papel, e o síndico ser o grande gestor desse grupo, junto com, de repente, o consultor que vem junto com ele para, braço dado, fazer a coisa andar. Entregar resultado, é isso? Exatamente. O consultor ele vai ajudar o síndico a encontrar maturidade naquilo que ele está fazendo. Aí daqui a pouco ele vai fazer o seu voo solo. Todo consultor ele tem uma trajetória de curto prazo. Ele é um companheiro de trecho. Tá? Sabe aquela ideia daqueles filmes antigos de faroeste que a gente assistia a história, a aventura acontecer e no final os dois companheiros, um ia com o cavalo para um lado, outro para o outro. É só um companheiro de trecho. O consultor é esse companheiro de trecho. Eu lembro que minha filha mais velha, ela estava fazendo pós-graduação na FGV, e um dia ela chegou para mim e falou assim: pai, estava pensando aqui no seu trabalho, o pessoal discutindo, tal, o seu trabalho é meio ingrato, né? Porque você entra quando a empresa está ruim, quando a coisa está boa, você vai embora, é isso mesmo? Eu falei, é isso mesmo, quando a coisa está boa, é hora de ir embora. Eu falei, mas o empresário, ele não derruba tudo de novo? Eu falei, derruba, e eu volto lá para consertar. Então, é uma caminhada de trecho. Tá? Então, o síndico não vai ser dependente, nem o deve ser, mas em algum momento vai ser importante você se valer de uma consultoria de segurança, uma consultoria financeira, uma consultoria de imagem. Eu tenho um episódio aqui na minha região que eu achei maravilhoso. Uma síndica, ela contratou uma consultoria de imagem e mudou totalmente a sua comunicação visual, na sua vestimenta, na sua postura e tal. E hoje, o que ela demonstra com os resultados dessa consultoria que ela contratou, existe um reflexo nisso nos honorários dela, nos condomínios que ela administra e no posicionamento que ela tem. Então, hoje ela está dando entrevista na TV, ela está como palestrante em eventos, ela é muito requisitada, ela é vista por outras síndicas como uma espécie de mentora de sucesso. Por quê? Porque simplesmente ela passou pela orientação de um profissional e aí esse profissional ajudou ela a encontrar um novo patamar. Né? E até falei sobre isso no evento de sábado, que eu falei sobre a importância do dress code, né? Como você se veste para você se apresentar para o seu cliente, ou até mesmo no condomínio, né? Você é um gestor, e tem uma máxima de que o pessoal diz ser de Coco Chanel, né? Eu não fiz a pesquisa para saber, mas a frase de Coco Chanel que se atribui a ela é a seguinte: se você chega num recinto mal vestido, as pessoas perguntam, que roupa é essa? Isso. Mas se você entra naquele mesmo ambiente bem vestido, a pergunta muda, que pessoa é essa? Porque aquele teu cuidado e se apresentar bem chegou antes, provocando as pessoas a se comunicar com você. Isso vai fazer toda a diferença. No começo da minha carreira, 40 anos atrás, eu passei por um negócio desse que eu nunca mais esqueci. Tinha um chefe de reportagem, todo domingo, eu sabia que eu era escalado para cobrir praia. Então eu ia com a roupa pronta para praia, botava uma calça Adidas, largado, barará. Um dia eu cheguei no jornal com essa roupa normal, eu vou cobrir praia. Aí esse chefe me deu uma bronca que ele falou o seguinte: cara, e se eu quisesse mandar você para cobrir o Palácio do Governo do Estado, você ia nessa roupa que você está? Não ia. Então eu aprendi a sempre ter o terno e a sunga por debaixo do terno. Se precisar cobrir a praia, eu estou pronto, mas tem que estar com o terno para cobrir. É uma lição básica, e é isso que você está falando, é o mundo real, né? Porque tudo é simbologia.
Você não, tudo tem um ritual, tem uma simbologia, você não pode estar fora do contexto. Eu acho que tem uma Eu coisa que respeito você. tem uma coisa que é muito legal. Eu acho que você, em tudo que a gente fizer na vida, a gente tem que contabilizar a possibilidade do erro. Tá? Então, eu tenho que ter uma reserva de segurança para toda a minha operação, seja ela em dinheiro, em tempo, em uma outra troca de roupa. Às vezes eu vou ter que levar alguma coisa a mais para uma viagem, porque eu não sei se vou ter uma segunda agenda inesperada. Então, contar com a possibilidade do erro é um elemento fantástico, porque vai nos dar sempre uma gordurinha para uma manobra. E você tem que ter isso em mão. Então, todo bom gestor ele vai ter que considerar isso. Qual que é a minha margem de manobra? Qual a minha margem de segurança? Num condomínio, por exemplo, a gente tem hoje um elemento chamado fundo de reserva. Eu tenho que ter. Eu posso fazer uma chamada extra para fazer manutenção no condomínio, qualquer conserto, não tem problema. Mas até eu convocar uma assembleia, fazer uma chamada extra, as pessoas receberem um boleto e fazer a contribuição, eu tenho que ter um mínimo redutivo de dinheiro suficiente para uma chamada emergencial. Então, perdão, para eu me valer daquele recurso para fazer esse movimento. Então, isso a gente pode aplicar para qualquer área da vida, como a gente discutiu agora sobre a questão da vestimenta. Por exemplo, agora, Rio Grande do Sul, a gente vai ver agora, vai ter gente lá que vai se recuperar mais rápido que outras. Quem tiver seu fundo de reserva organizado, vai, dar uma guinada, e quem não tiver... Não, e o detalhe, né, falando sobre o Rio Grande do Sul, a gente tem um elemento nessa tragédia que muita gente não contabilizou, que é a história. A enchente do Rio Grande do Sul tem uma classe de pessoas que não foram pegos de surpresa. Pesquisadores dedicados à história. Isso. Se você ouviu... Eles lembraram de 1942. Não, eles foram antes. Tem historiador que está dizendo o seguinte, quando o Rio Grande do Sul ele foi colonizado, os primeiros habitantes chegaram e pegaram as regiões litorâneas, as margens dos grandes rios, e viam que não estava habitado. E os índios estavam nas colinas, estavam nas áreas mais altas. E aí a questão é a seguinte, chegaram até questionar os índios, depois que a situação se tornou amigável e tal, por que vocês não ocupam aquela região? Aí os índios disseram, aquela é a região das águas. Aquelas são a terra das águas. E a água tem um ciclo dela. Tem um ciclo dela. Aí se você for perguntar assim, mas como é que o índio sabia se eu vou ter uma grande enchente num ciclo de cada 40, 50 anos? É porque a tradição oral faz com que eles respeitem as histórias que eles ouviram dos antigos. Isso. Então talvez aquele índio que está dizendo naquele episódio que aquela terra são terra das águas, nunca assistiu uma enchente, mas ele ouviu o pai, o avô, o tataravô dizer aquela terra é perigosa, a água invade ali. Isso. Então... esse desrespeito à história faz com que a gente viva grandes riscos. Por exemplo, populações ribeirinhas, tá? Seja na bacia amazônica ou até mesmo em regiões no próprio centro-oeste brasileiro, que tem casas construídas em palafita. Eles estão preparados para enchente. Existem casas que estão sobrepostas a 5, 7, 10 metros numa palafita. Por quê? Porque a movimentação das águas vai fazer isso, mas é um povo que os seus ancestrais os ensinaram a viver daquele jeito. Exatamente. Então, existe um erro histórico que acontece no Rio Grande do Sul, que aí, se você parar a pensar assim, qual foi o profissional que faltou aqui naquele momento? O conselheiro. E aí o conselheiro, ele faz toda a diferença. Então, se eu preciso, por exemplo, me preparar para segurança, eu vou ouvir um conselheiro que entende de segurança. Se eu for me ligar a qualquer outra área, eu vou pegar alguém que tem expertise naquela área. Mas é muito importante que eu tenha o coração aberto para ouvir e compreender e aplicar. Porque agora o que vai acontecer? Nós vamos ter um grande êxodo de algumas regiões do Rio Grande do Sul, talvez nós vamos ter uma grande ocupação no centro-oeste brasileiro, que é talvez... a uma conexão regional mais próxima da realidade dos pampas e tal, e de oportunidades, principalmente para a agricultura e tudo mais, mas a gente vai ter um grande êxito para São Paulo, para o Paraná, vindos do Rio Grande do Sul, porque se sabe agora que aquelas terras elas vão passar por ciclos importantes, e aí a gente não vai construir, eu posso até construir uma casa e não me preocupar com o ciclo das águas daqui a 50 anos, mas isso vai se aplicar à indústria, isso vai aplicar-se ao aeroporto, isso vai se aplicar ao Palácio do Governo, a tantas outras coisas. Então, realmente vai haver uma releitura de ocupação do solo. Mas você percebe como a gente volta uma questão muito importante, a história. Quando você tenta reescrever a história de maneira equivocada, dá problema. Por exemplo, o Guaíba era um rio, não era um lago.
mas houve ali uma jogada que transformou o rio em lago, que o rio você só pode construir 500 metros da margem. Aí o lago, 60 metros. Ah, então lago, vamos construir, né? E aí chamou de lago que não era lago. A água ia chegar ali. Então, isso é reescrever a história. A gente tem que aprender com essas lições. Sim. A história também não se reescreve errado, né? Verdade, verdade. Eu estava conversando com... A histórica, cultural que você lembrou é muito importante. Vale para tudo. Eu estava conversando em Curitiba há 2 semanas com o Dr. Luiz Fernando de Queiroz, que também é um autor, militante do setor condominial, né? Muito importante empresário do segmento. E ele estava falando sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul a partir de projetos de condomínio adequados a essa realidade de movimentação de águas. Então, você imagina prédios que sejam construídos dentro dessa mesma expectativa de uma palafita, por exemplo. Então, você trabalha com os pilares, né, mais avançados, onde a ocupação térrea do condomínio é exclusivamente para estacionamento e área de lazer, e você passa a ter segurança. Aí você percebe e construa edificações que vão ter essa expectativa, né, de resistir à invasão das águas. Vai ser a forma de se reestruturar, por exemplo, o mercado imobiliário dessa região, porque esse ciclo vai acontecer novamente. E aí a gente viu um debate equivocado, e até muito recente, de meses atrás, do governador do estado, do prefeito de Porto Alegre, discutindo, por exemplo, a abertura total ali da vista para o Guaíba, para fazer uma área de lazer e shopping e tudo mais, e perceberam quão equivocados eles estavam. Né? Totalmente. Então, e o que eles fizeram? Não respeitaram a história, não respeitaram os cientistas, não respeitaram os especialistas da área. Então, o shopping vai virar aquário. Vai virar aquário. Então, a gente tem que respeitar quem entende, né? Eu acho que a gente tem que aprender a ouvir e praticar. Eu acho que isso faz toda a diferença. Para a gente amarrar essa questão do síndico, qual é o pecado capital que o síndico não pode cometer? Eu acho que o pecado capital do síndico está na comunicação. Ele ganha e perde o jogo na comunicação. Quando você estabelece, por exemplo, processos num condomínio, e você coloca, por exemplo, processo na comunicação, o que o processo ele faz para você? Ele te ajuda a construir comunicações eficientes e eficazes. E o que é o eficiente? É você falar do jeito certo, mas o eficaz é o outro lado entender. Comunicação, na realidade, ela só se completa quando o emissor entrega algo, mas o receptor entende a mesma entrega. Entender, isso aí é fundamental, por isso que eu gostei do seu livro. Você fez um livro simples que qualquer um entende. Exatamente. Esse cara é muito simplório. Não é simplório, é eficaz. Isso, porque o especialista pode até achar que eu margeei ali, podia ir mais fundo, mas o leigo vai conseguir se sentir confortável. E, né? Vai entregar, vai realizar. Vai entregar. Né? E aí tem uma coisa que eu acho interessante, que quando tem processo na comunicação, Serrão, o processo vai preconizar as melhores respostas e reações. Então imagina, por exemplo, um condomínio que fica sem energia, ou fica sem água, ou tem alguma demanda importante que vai causar um frenesi no condomínio. A comunicação traz paz. Então o síndico já ter lá no seu processo, comunicação para falta de água, comunicação para falta de energia elétrica, comunicação para um tipo de manutenção. Aí ele se valer desse mecanismo para ter uma resposta adequada, já bem encomendada, para já trazer tranquilidade. Aqui em São Paulo, nós tivemos um problema no ano passado de chuvas, né, que houve queda de energia em alguns bairros que ficaram 7 dias, outros 2 semanas sem energia elétrica. E eu assisti o noticiário, sabe qual que é a maior reclamação das pessoas? Não era de não ter energia, é não ter informação. Ninguém veio nos dizer. Quando a energia volta, esclarece. Que ela caiu, ninguém sabia. Então, a falha de comunicação põe em xeque o poder público. E se simplesmente a informação ela chega a tempo, de maneira adequada, as pessoas vão se tranquilizando. Eu preciso saber o seguinte, vai voltar a energia? O senhor fica em paz que vai voltar. E volta daqui a 15 dias. Puxa, se você me diz, olha, está preconizado a volta em 15 dias, eu já me viro, saio dali e vou para outro lugar. Eu não fico sofrendo os 15 dias. Então, a falta de comunicação cria uma grita desnecessária. E aí, essa comunicação a gente vai ter em todos os campos. No campo das finanças, eu ser muito claro e aplicar, de fato, princípios de compliance e de transparência para comunicar aonde vai o dinheiro e como ele está sendo arrecadado e como vai estar sendo utilizado. Então, a comunicação para os seus próprios colaboradores,
a comunicação para os moradores em relação às regras do condomínio, utilizar-se bem da comunicação, eu acho que é um fator vital para o sucesso da gestão. Porque eu tenho gente que eu conheço que fez excelente gestão e não comunicou bem. Então, ou seja, é aquela galinha que bota o ovo, mas não canta, e eu brinco com o síndico, tem que cantar todo o ovo que bota, filho. Entendeu? Eu até brinco com um colega que ele tem todo o resultado, ele canta, e eu falo, pô, você é galinha de um ovo só, mas canta bem. Canta bem, isso aí. Então, você tem que fazer isso. Agora, esse cantar também não pode ser enganoso, tem que ter a contraprova. Ó, é isso que a gente fez e está entregando. Então, a comunicação eu acho que é vital. Eu acho, não, tenho certeza e recomendo, o síndico, em algum momento, ele tem que buscar orientação sobre comunicação. Tá? Ter alguém que o auxilie para a comunicação. Uma coisa muito simples, que auxiliaria demais a gestão do síndico. Se ele tivesse um pequeno newsletter, um jornalzinho do síndico, para ele prestar contas para os condôminos e tal, aquilo ia ser fantástico. Por quê? Ele consegue comunicar sempre um antes ou depois, o que ele está fazendo, as demandas e tal, e aí os condôminos vão recebendo aquilo, e quando chega a época da eleição, e ele tem que entender que é um cargo eletivo, a campanha dele está feita. O resumo da semana, o que eu fiz essa semana? Joga lá no Zap, pá, todo mundo ficou sabendo. Bom ou ruim, né? Tá ali, ó. Serrão, sabe uma coisa que eu reclamo com todo síndico, em todos os eventos? Eu falo, eu vejo vocês indo no condomínio, entro nas redes sociais de alguns síndicos profissionais, amigos meus, ou síndico morador. Sabe o que eu vejo? O cara tirando foto do portão, tirando foto da caixa d'água, tirando foto da portaria. Eu falo, mas por que não tem gente? Você chegou no condomínio, você tira foto com o morador, chama aquela senhorinha, tira uma foto com ela aqui, ó, tô visitando o condomínio. Põe gente sorrindo na sua comunicação, humaniza. Você está tirando a foto do portão, tira com alguém no portão. Olha, vamos ver aqui comigo, eu quero subir lá na caixa d'água, preciso tirar uma foto para mostrar para o pessoal aqui que foi feita a manutenção da caixa d'água. Leva 2 ou 3 moradores e tira a foto lá de cima com aquela turma. Olha quem veio comigo, seu João, seu Manel, seu não sei o que. É assim que se funciona. Então, essa falha de comunicação, ela acontece porque não foi bem instruída. E aí, talvez um profissional como você é muito bem-vindo nesse segmento para dizer, meu amigo, quando você preparar um comunicado, tem esse princípio A, B, C, que se você seguir, receitinha de bolo para a pessoa entender do outro lado. Percebe? Então, no final, a gente vai sempre voltar e perceber o papel muito importante de ser acompanhado por um especialista e ter um consultor do lado. Agora, vamos para o ponto crucial que todo mundo cobra do síndico, tá? É a cobrança generalizada para tudo. Segurança. Como é que o síndico tem que ser eficaz, eficiente, efetivo na área da segurança condominial? A primeira coisa que eu acho que o síndico não pode economizar nesse item. Se existe um elemento chave, fator que realmente provoca para que a pessoa decida viver em condomínio, é o elemento de segurança. Porque viver em condomínio é muito desconfortável. Você abre mão do seu conforto para viver de maneira coletiva. Tá? Então, você não pode fazer barulho dentro da sua unidade a qualquer hora. Uma mulher, por exemplo, é cerceada de andar de salto alto dentro do apartamento dela, porque vai incomodar o apartamento de baixo. Exato. Existem muitas limitações que você se impõe para viver em condomínio. Qual que é a justificativa? Porque eu tenho segurança. Então, se esse é o elemento primário, número 1, para levar uma família a decidir viver em condomínio, esse é um elemento que o síndico não pode economizar. Então, ele tem que fazer uma excelente contratação, com escopo adequado, com mecanismos e tecnologias adequadas para receber a contrapartida excelente de resultado de entrega. Então, eu acho que os síndicos erram muito nesse elemento. E aí, o que a gente faz? A gente abre o mercado para que aqueles que não são especialistas na área, aqueles que não são dedicados para tal, possam nos oferecer um serviço que não tem entrega. Aí eu finjo que tenho segurança, o outro finge que está me entregando alguma metodologia de segurança, alguma tecnologia. Até a hora que dá o BO. Até a hora que dá o problema. E olha, você sabe que eu ouço, né, muitos palestrantes, muita gente instruindo sobre segurança no setor condominial, e eu me lembro da primeira vez que eu ouvi a frase que 95% das invasões em condomínios são feitas sem violência pela porta da frente por erros de processo. Ou seja... Eficiência do bandido, né? Eficiência do bandido. Ele entendeu a nossa deficiência, que não é de pessoal, é de treinamento. Eu posso ter o porteiro lá, mas se ele não está treinado, acabou. Uhum. Hoje, não é difícil uma pessoa adentrar o condomínio tanto dentro de um veículo, um terceiro entrando para o condomínio. Não tem protocolo, não tem procedimento.
Se eu não apartar aquelas vidas ali que estão entrando no condomínio, eu não tenho mais segurança. Eu posso ter a melhor tecnologia, mas se o bandido entrou na carona no carro pela garagem, jogamos tudo a perder. Percebe? Então, a gente tem um problema de cultura, a gente tem um problema de treinamento, a gente tem um problema de processos, a gente tem um problema de respostas, e tudo isso está muito ligado na qualidade da contratação. Tá? Então, não tem como... As duas coisas não vão coexistir. Segurança e conforto, elas não vão coexistir. Para que eu possa aumentar o meu nível de segurança, eu vou diminuir um pouco o meu conforto. Eu vou abrir mão de uma coisa para poder ter a outra. Eu vou tentar equalizar isso aqui com a cultura. À medida que eu estou sendo aculturado com aquilo, eu deixo de me incomodar e passo a colaborar. Então, você imagina, eu estou chegando com o meu carro, trazendo um sobrinho como visitante. Quando eu chego lá na portaria, eu falo ao meu sobrinho, ó, você vai descer aqui na portaria, você vai se identificar, o tio te encontra lá dentro. Eu vou entrar pela garagem e vou vir à portaria para te receber e eu entro. Eu estou colaborando agora para o processo de segurança do condomínio. E eu estou aculturado. Agora, se eu quiser dar carteirada e dizer eu sou proprietário, eu levo e entro e saio na hora que eu quiser, eu ponho a perder o mais excelente dos sistemas de segurança. Percebe? Pode estar ali do teu lado o ladrão, né, que está entrando com você por coerção e vai entrar... Não, esse é o meu sobrinho, né? Acabou. Sabe? Então, quando a gente olha para esses elementos, a gente vai pensar também no elemento cultural. Então, o síndico, em relação à segurança, eu acho que ele é o grande tutor dessa cultura. Eu acho que é o implantar a cultura de segurança. Num primeiro momento, ela vai custar caro, porque tudo que começa do zero custa caro, mas vai chegar uma hora que os custos e a entrega ela começa a equalizar, e quando você vê a notícia da invasão do prédio ao lado, você percebe o quão barato você pagou por aquilo. E aquelas palavrinhas mágicas, né? Regra, disciplina e respeito, né? Não, exatamente. Trabalhar com ela. Né? Eu estava tendo uma discussão com um grupo de parceiros de negócio, a gente falando sobre cibersegurança. Desculpa, hoje investir em cibersegurança não tem preço. Porque se você sofrer um sequestro do seu banco de dados, meu amigo, desculpa, você está vendido. Ou você paga o resgate ou você está fora. Sabe? E aí, o que a gente pensa hoje? Eu não vou me valer do que a tecnologia me entrega de segurança? Se isso se transforma com uma velocidade imensa, né? A gente está num contexto aí de guerras em vários lugares, e essas guerras precisam ser financiadas. Onde você acha que esses hackers vão ganhar, vão conseguir dinheiro? Claro. Muitas vezes até financiado por governos e tudo mais. Então, a gente está entrando em um campo em que, se a gente for parar para pensar, a gente tem que criar essa cultura o seguinte: tem que estar contabilizado a segurança. E não tem como fazer segurança sem dinheiro. Isso aí é uma coisa que eu bato muito forte como consultor para o síndico. Isso aqui é uma área que você não faz economia. Tá? A gente, lógico, que vai procurar o justo, o adequado, perfeito, mas a gente não vai abrir mão do mínimo irredutível de qualidade para poder ter a segurança necessária para viver em condomínio. A gente está vivendo... Cuidado com aquilo que a gente falou, né? Para não gastar dinheiro com a segurança, com o conceito errado. Exato, porque sabe o que acontece? Por exemplo, se eu for fazer uma ação de fechamento de perímetro no condomínio, tá? Eu vou colocar lá concertina, cerca elétrica, sensores, câmera. Que expertise eu tenho para contratar esse serviço? Eu tenho que me valer de um consultor de segurança, alguém que vai fazer o posicionamento correto. Às vezes eu acho que vou precisar de 100 câmeras, quando o meu condomínio, um conjunto de 24, 36 câmeras é suficiente para fazer toda a cobertura de perímetro necessária. Então, até mesmo, é interessante essa ideia, né? O papel do pagar antes, muitas vezes, vai fazer eu economizar e não acrescentar mais custos. Né? Então, uma consultoria de segurança muito bem feita vai me valer desse tipo de expertise que eu não domino. Né? Então, quando a gente olha para a segurança, eu diria que o síndico ele é o tutor daquela que foi a motivação maior que levaram as pessoas a viver naquele lugar. Então, legal. Em relação à segurança... E desculpa, só quando você começa com esse discurso numa assembleia, você cria um senso de consciência coletiva, que é uma coisa importante também. O discurso ele tem que vir junto, tá? A gente não pode abrir mão dos discursos. Uhum. Em relação à segurança colaborativa, que esse é o conceito que a gente está buscando hoje, é inevitável, não tem como escapar dele. Como é que você conheceu a CoSecurity, por exemplo?
A CoSecurity eu conheci em eventos, né? Então a gente se encontrou em vários eventos, mas nesse último sábado eu realizei uma palestra no Allianz Parque, né? No estádio do Palmeiras, lá no auditório do Base Coworking, que é um lugar fantástico, uma estrutura fora de série. O Palmeiras está de parabéns, tem uma estrutura de primeiro mundo lá, um dos coworks mais modernos de São Paulo, dentro do estádio do Allianz Que o Parque. Botafogo não te ouça, né? Elogiando. Não, eu sou botafoguense, fiquei feliz de estar lá. Eu vou voltar no Allianz Parque para assistir o segundo jogo da Libertadores e sair sorrindo de lá. Pode ter certeza disso aí, guarda isso aí, tá gravado. Mas, e nessa oportunidade, eu pude assistir uma apresentação de qualidade, né, do conceito CoSecurity. E eu achei fantástico. E o legal do conceito de segurança colaborativa, CoSecurity, não é apenas trazer a consciência, mas também a ferramenta. Então, existe um ferramental tecnológico que faz com que eu me torne uma figura ativa nesse conceito da segurança colaborativa, sem necessariamente me expor. Ou seja, existe um protocolo construído a partir da tecnologia que vocês entregam, dos mecanismos e dos elementos que vocês estão instalando, né, na cidade, os equipamentos para poder gerar essa experiência, onde eu não apenas tenho um monitoramento de câmeras da vizinhança, mas eu tenho essa conexão em rede dentro de um sistema que é assistido por um monitoramento ativo, né, com profissionais de segurança que estão lá no centro de monitoramento, onde eu tenho a possibilidade de participar simplesmente utilizando o meu smartphone e fazendo valer do QR Code que está lá no equipamento da CoSecurity para me comunicar um evento que eu estou presenciando ou que eu estou apercebendo que pode acontecer alguma coisa e gerar um alerta. Então, eu acho que esse conceito ele é maravilhoso, porque ele é educativo, ele faz com que não apenas eu seja uma figura ativa daquele momento do episódio, mas gerar também uma consciência coletiva que não é só do morador, tá? É de todo transeunte. Porque na hora que isso começa a tomar vulto, né? Vocês sabem melhor do que eu, sendo especialistas ou militantes na área de segurança, que o bandido ele vai se valer de facilidade. Então, onde ele encontra facilidade, é ali que ele vai operar. Na hora que ele percebe que existe vigilância, que existe uma ação ativa, que vem trazer algum fator inibidor, ele vai se afastar daquilo. Sim. Então, a segurança colaborativa, ela emite essa mensagem. Tá? Ela traz essa comunicação muito forte do tipo, estamos organizados e bem equipados. Então, aqui não vai ser um lugar fácil para você. Então, isso vai impedir a violência de qualquer natureza, né? Roubos, assaltos, agressões, mas também a própria violência que o próprio vizinho pode gerar ali. Então, os transtornos entre as pessoas também vão sofrer um tipo de censura. Porque quando esse modelo ele ganha essa publicidade, ele começa também a emitir esse papel do tipo assim, olha, eu estou aqui, sabe? A vigilância está acontecendo e ela é efetiva. E a gente tem uma coisa que a gente traz conosco, que é do ser humano, tá? A gente traz a maldade dentro da gente desde criança. E a gente sabe que na aplicação da maldade, quando a criança, ele é infante, bebezinho, ele vai fazer uma coisa errada, ele olha para um lado, ele olha para o outro, vê se está sozinho e faz a arte, não é assim? Isso, exatamente. Ou seja, a vigilância faz com que você perceba, poxa, aqui não é um bom lugar para eu praticar isso, porque a censura pode vir, a penalidade pode vir, alguém pode me pegar. Então, eu acho que é fantástico. Eu acho que é uma evolução da segurança pública e eu fico muito feliz de saber que isso está acontecendo aqui no Brasil, nascendo aqui em São Paulo. Eu acho que isso aí vai tomar muitos lugares e vai ser uma coisa maravilhosa. Podemos levar a nossa realidade de vivência nas cidades para outro nível. Legal. Você já está usando em algum condomínio seu a tecnologia, o trabalho da CoSecurity? Na realidade, eu acabo sendo beneficiado da CoSecurity nos meus escritórios, né? Então, por exemplo, hoje nós temos escritórios em posições da cidade ou em cidades que já tem CoSecurity. Eu tenho escritório, por exemplo, na Vila Olímpia, né? Então, é uma região que tem CoSecurity, né? Então, tem conexão da vizinhança. E o legal do CoSecurity é que necessariamente eu não tenho que ser um assinante, não tenho que ter ele na minha casa ou no meu prédio. O fato de eu ter prédios vizinhos, ele já não estabelece uma certa cobertura. O que me torna e me provoca agora é eu ser mais um agente colaborador.
Então, quando eu trago Cost Security para o meu prédio, por exemplo, eu vou criar um outro campo de cobertura que vai favorecer muita gente. Né? Então, não é aquela coisa apenas de eu beber no copo do outro. Né? Eu falo, puxa, eu vou colaborar aqui também e vou dar a minha contribuição. Então, em algumas cidades de centros comerciais em que a gente opera, a gente tem Cost Security. Hoje eu moro fora de centros de cobertura da Cost Security, mas é uma ação que está em expansão. Né? Eu até fiz uma brincadeira na minha palestra, né, com um dos representantes da Cost Security que fez a apresentação lá antes da minha palestra, e eu disse para ele o seguinte: eu estava chegando em São Paulo na sexta-feira, e como foi feriado prolongado, né, a minha placa era final 0, então eu não podia entrar em São Paulo, eu estava no ABC, só que uma pessoa falou para mim, já eram umas 7 horas da noite, tinha gravado um podcast, eu falei, eu vou esperar até as 20 horas para eu sair daqui para São Paulo. Ele falou assim, mas o senhor então não precisa, porque foi liberado o rodízio. Eu falei, puxa, foi liberado? Então agora eu vou para São Paulo. Então, quando eu fui para São Paulo, já era umas 7h30 da noite, eu estava utilizando o Google Maps me acusou que eu estava entrando numa área de cobertura em que havia o rodízio. E eu até brinquei com o representante da Cost Security e falei assim, olha, eu quero ver vocês no Waze. Eu quero que o Google Maps, quando eu tiver com o Waze ou Google Maps, e eu receber o alerta que eu entrei numa área de cobertura da Cost Security, isso é fantástico, por quê? Porque mesmo como usuário, como morador, isso vai comunicar com muita força. Porque quando eu entro num lugar por exemplo, no caso do rodízio, ou eu chego num lugar que me avisa, tem um McDonald's, tem um posto Shell, tem uma farmácia, isso vai ganhando vulto, porque as pessoas vão começar a perguntar, o que é Cost Security? Isso é uma área com cobertura de segurança Cost Security. Opa. Quer dizer, a gente vai conseguir trazer escala para isso. Aí o desejo que eu faço, os melhores votos, é que vocês consigam alcançar esse patamar aí, tomar conta dos grandes centros, e a gente possa levar isso também para o interior e para todas as cidades do Brasil. Legal. O Mário Vanzo, ele ainda não está usando efetivamente os serviços Cost Security, ele é beneficiado indiretamente pelo serviço. O síndico que quiser usar agora, o que tem que fazer? Vende o peixe. Ligar para mim. Liga para mim que eu já resolvo o problema dele rapidinho. Vamos lá, e o que você vende? Como é que você vai vender para esse síndico agora? O cara que está ouvindo a gente aí e quer saber da Cost Security, nunca tinha ouvido falar, como é que é? Qual é a parada? Conta para ele. É muito legal, né? Principalmente essa pluralidade que tem o conceito do colaborativo, né? Nós estamos lá em frente a um condomínio, mas eu não sou exclusivo daquele condomínio. Qualquer pessoa que estiver passando, qualquer pessoa que tiver a necessidade, se vê acuada, se vê em perigo, se vê em uma ação, seja ela qual for, ela com um simples smartphone, ela escaneia aquilo, ela faz um relato, ela já tem uma assistência, sabe? O Ailton falou dos 4 pilares deles, né? Planejamento, organização, direção e controle. Nós também temos 3 pilares muito fortes, que o primeiro deles é a ostensividade. Aquele malandro, aquela pessoa que está do lado, olhar e falar, poxa, parece que é um policial que está ali parado, bem vestido, com o nome Cost Security bem bacana, com uma auréola em cima acesa, iluminando o corpo inteiro, com o nome de uma empresa de segurança, com QR Code. Então, o nosso primeiro grande pilar é a ostensividade. O nosso segundo grande pilar é a rede que a gente pretende estar sempre aumentando, que é essa malha de postes que nós temos espalhadas pela cidade toda. São mais de 4.200 câmeras já ativas e trabalhando em São Paulo. Eu consigo fazer um rastreio, meus postes se conversam. Então, se acontece algum delito lá na Vila Olímpia, o Ailton, eu consigo pôr atrás do cara no Itaim, consigo em Moema, consigo seguir ele na Berrine, que eu abro as câmeras e vou atrás desse meliante até o momento que eu não consigo mais encontrá-lo. Aí a gente tem um acionamento aos órgãos da Secretaria de Segurança Pública, no caso é a Polícia Militar, e a gente sempre pontua, olha, ele não adianta você ir na Vila Olímpia, lá na Funchal, onde aconteceu. Ele foi visto lá no final da Berrine, então a polícia já vai para lá. Então é um ganho na perseguição, na captura, né? E com as devidas informações. Um exemplo, veículo, cor, placa, moto, também a mesma coisa, se for o piloto capacete, cor, se for bicicleta. Então a gente está municiando a polícia para a captura desse indivíduo. E aí tem o terceiro pilar, que ele é muito bacana também. Esse cidadão que está ao nosso lado é o seu Marcel. A partir do momento que isso é feito, nós compilamos essas imagens, todas elas, e protocolamos a delegacia de polícia mais próxima do bairro, ou seja, do condomínio. Fazendo o quê? Eu estou fomentando a Polícia Civil com informações, com imagens, com evidências, no momento de captura ou para confrontar qualquer meliante. E eu entrego esse protocolo à pessoa que me fez a solicitação.
Então, ela pode utilizar isso no boletim de ocorrência virtual ou físico, presencial. Então, olha que ganho que a gente está oferecendo, né? Essa cobertura que nós estamos entregando para a cidade de São Paulo. É isso que a CoSecurity entrega, são esses 3 pilares que eu reforço muito eles. Tá? A partir disso, como outra série de benefícios, se você acompanha essas imagens na palma da sua mão, com o celular, você tem a visualização disso, você pode voltar 7 dias, você pode chegar de madrugada, você pode olhar um dia anterior, uma semana atrás. Então, é isso que a gente está oferecendo, esse conforto para os condôminos. E a intenção da CoSecurity, né, com a vigilância colaborativa, é trazer a rua de volta para o bairro, a rua de volta para o morador, para você poder pegar um carro de aplicativo com tranquilidade, para você sair com o seu pet para dar uma volta, para você poder, num dia de calor, agora já está mudando um pouquinho a figura, né? Agora está ficando frio, a gente tem que tomar cuidado para não ficar constipado na rua muito tarde, agora é ruim, mas na época de calor, para você conseguir bater um papo com o vizinho, ficar ali ao lado de fora para ganhar um pouco de tempo, né? Matar siriri. Então, isso a gente está oferecendo, esse conforto, essa segurança. É isso que eu posso falar, Serrão, nesse momento aqui. Deixa eu fazer só um depoimento. Nesse evento que eu estive no Allianz Parque, eu me hospedei em Higienópolis. E é interessante essa sensação, realmente, do transeunte passando por essas áreas, né? E a gente percebe o seguinte, né? Eu estava saindo no sábado pela manhã, bem cedo, e você pega ruas muito vazias, né? E ainda que a gente tenha uma sensação de segurança ali, vocês sabem que pode acontecer qualquer episódio com um motoqueiro, alguma coisa muito rápida acontecendo, né? Hoje, a questão da segurança nos grandes centros não está ligada em você estar caminhando ou você está transitando em áreas perigosas. Não, o perigo vem até você. Né? Então, quando há essa cobertura, há realmente esse senso aí de que, tipo, puxa, eu estou sendo coberto por esses elementos tecnológicos que estão me ajudando, mas se essa cultura ela está estabelecida, cada vez mais essas áreas que se sentem seguras, elas vão colher um outro benefício, que é uma valorização por conta da qualidade de vivência naquele lugar. Isso se percebe pelo próprio comerciante, os negócios, as pessoas transitando, como colocou muito bem, vivendo momentos de lazer na rua, que era uma coisa que até tempo atrás não, em muitas cidades a gente está cerceado desse direito, né? Infelizmente, né? De simplesmente estar utilizando, por exemplo, da fachada do teu prédio para conversar com um amigo. Então, eu acho que isso aí é maravilhoso. Eu quero colocar aqui o meu depoimento dizendo o seguinte: o síndico tem que conversar com vocês para poder viver essa experiência aí da CoSecurity, colaborando também na realidade das imediações do seu condomínio. Muito bom. Tem razão. Inclusive, Higienópolis foi o nosso berço, né? Nós iniciamos nosso produto lá na região de Higienópolis. Ela é bem servida lá com os nossos produtos. Legal. Marcelo Bussolini Marques, você hoje, estou vendo que você vai trabalhar pouco. Nosso tempo já está acabando. O Mário já vendeu seu peixe totalmente, a competência do cara foi total hoje. Ele arrebentou. Então, você vai fazer só me trazer novidade, alguma novidade que você sempre traz, e o balanço do nosso programa de hoje, que o tempo já voou. Acesse seu som, está desligado. Boa noite, Serrão, Tertuliano, Mário Vanzo, todos que estão nos acompanhando. Bom, enquanto eu estava na live aqui com vocês, já recebi uma notificação aqui de um DP lá do Brooklyn, em Monções, né? Uma vítima baleada na Vila Olímpia. Então, já acionei aqui o nosso monitoramento, que eu conheço os chefes investigadores do DP, e já estão trabalhando nessas imagens aí. Como vocês citaram em Vila Olímpia, isso acabou de acontecer. Bom, e vou citar também outro caso, né? Vou para o exemplo prático aí, porque o Tertuliano, no livro dele aí, super prático, né? Nas dicas aí para os síndicos. Então, um exemplo prático que eu acho que mostra bem o nosso trabalho. Hoje foi capturado um suspeito lá na região do Itaim Bibi, com os equipamentos para furto de residências. E nós recebemos essa informação, e esse meliante, esse suspeito, já tinha várias ocorrências dele lá no Butantã. Então, já entrei em contato tanto com o 15º DP lá do Itaim Bibi, como o 51 DP de Butantã, para falar, olha, o suspeito
foi detido, está no Itaim, né? E tem todas as informações aqui disponíveis se vocês precisarem. Então, isso é um trabalho, Serrão, ali, né, que começa com os comerciais, mas tem todo o back-office, tem a nossa área de monitoramento, que trabalha incessantemente, 24 horas, 7 dias por semana, e estamos aqui, mesmo na live aí, trabalhando, né? E isso que o Tertuliano falou, quer o QR Code, em qualquer contato via telefone, via e-mail, ou mesmo solicitação dos órgãos de segurança, nós estamos à disposição para atendê-los em qualquer horário. E aqui no nosso programa, quarta-feira, a gente tem o super monitoramento da Beth. Ela monitora o dia inteiro na CoSecurity e na quarta-feira ainda monitora o nosso programa para nossa alegria e honra, né? Então, um grande beijo para a Beth, parabéns pelo trabalho. É o trabalho integrado dessa grande equipe CoSecurity arrebentando. Marcel, balanção do programa de hoje. Bom, Serrão, na verdade o programa aí foi uma palestra do Tertuliano, né? Excelente programa, muito obrigado aí pelas dicas, né? Acho que é uma visão, um enfoque diferente na valorização do condomínio, né? Nós ouvimos muitas vezes, né, inclusive, essa questão de redução de despesas. Então, quando começou essa abordagem, eu que sempre trabalhei na área financeira, né? Eu falei, bom, um enfoque bem diferente. Então, foi muito interessante o programa. Obrigado, Tertuliano. Vou fazer questão de ler o seu livro e deixo o agradecimento aí, em nome da CoSecurity, pela sua participação. Muito obrigado. Legal. O Ailton Tertuliano, seu balanço final e como é que a gente faz para adquirir o seu livro? Deixa esse recado que ele é importante. Não, perfeito, perfeito. Só fazendo um comentário sobre as palavras do Marcel. Quando se trata de custos, né, eu até comparo muito nas minhas palestras o seguinte: o apreço e o cuidado, o amor que eu tenho pela minha família, quando eu saio com eles para viver uma experiência, eu não economizo. Eu não economizo na segurança, eu não economizo no conforto, eu não economizo na qualidade daquilo que elas vão comer. Então, estando no meu alcance, eu tento entregar o melhor. Então, o melhor é sempre a melhor pedida. Então, o que vai valer, por exemplo, o honorário que eu vou pagar ou o custo que eu vou despender é a contrapartida de qualidade de entrega, né? Eu até digo que, por exemplo, o honorário de qualquer profissional é determinado pela qualidade da entrega. Então, quando você entrega qualidade, aí eu não estou mais discutindo custo, nem preço, aí é valor. Então, o quanto vale ter paz, o quanto vale ter segurança, o quanto vale poder caminhar no seu bairro, se sentindo seguro, à vontade, o quanto vale você estar na sua casa, assistindo TV, seus filhos chegando da faculdade 11 horas da noite e você estando em paz. Ou seja, quando essas coisas começam a entrar na mesa, e o síndico, como um gestor, ele é um provocador dessas coisas, ele muda o dialeto dele. Aí ele começa a tratar de maneira diferente. Então, é isso que a gente faz com as provocações, seja na palestra ou no livro. Se você quer adquirir o nosso livro, você pode adquirir no site da Editora Bonijures, tá? editorabonijures.com.br, né? E você entra na livraria da editora e você pode adquirir o livro na Editora Bonijures. Você também consegue adquirir pela Amazon, Mercado Livre, você consegue acessar, mas a Editora Bonijures vai te dar uma condição especial para você poder adquirir o nosso livro. Eu agradeço aí a oportunidade que vocês nos deram aqui, né, de viver essa experiência conjunta. Quero divulgar também minhas redes sociais. Pelo Instagram, você me encontra em @AiltonTertuliano e também Ailton Tertuliano no Facebook. Então, lá também a gente pode trocar informações pelo direct. Alguém que tiver mais informações sobre o livro ou pelas palestras, a agenda de palestras e encontros, pode usar esse canal também para poder tirar suas dúvidas e nos acompanhar. Muito bom. O Alessandro está falando aqui que ele já ganhou o livro autografado. O camarada tem muito prestígio, né? Mineirinho tem muito prestígio. Então, teve comigo em Guarulhos. Nós nos encontramos em Guarulhos, numa palestra em Guarulhos, e aí foi a oportunidade que eu até presenteei com um livro. E só gostaria de, se vocês me derem liberdade, divulgar
o Conexão Síndico Gestor, que é um circuito de palestras da metodologia Síndico Gestor que está acontecendo na Grande São Paulo. Tivemos o primeiro, que eu até fiz referência a ele, que foi um encontro no último dia 1º no Allianz Parque, né, no Base Coworking ali no Allianz Parque, o estádio do Palmeiras. O segundo nós vamos ter no dia 29 de junho, tá? Sábado pela manhã, no Neoquímica Arena, né, lá no Fielzone, um dos restaurantes lá no Corinthians. Estamos fechando agora o Morumbi para fazer o evento, o Museu do Futebol, nós vamos estar em hotéis, então são 10 encontros até o dia 14 de dezembro, a gente fecha esse circuito de palestra novamente no Allianz Parque. Tá? Então, a gente vai estar divulgando os locais, as datas e horários, também lá nas nossas redes sociais, na rede social da Abrasconde, Associação Brasileira de Síndicos de Condomínios, né? @Abrasconde, nas redes sociais da Abrasconde, você também pode encontrar. A CoSecurity é nosso parceiro, que vai estar acompanhando todo o circuito, também deve estar divulgando nas suas redes a participação da CoSecurity nesses encontros. E nessa oportunidade, aí tem uma coisa especial para dizer. Nós recebemos um patrocínio de parceiros que vão estar ofertando um livro de presente para cada síndico que estiver nesse encontro. Então, legal. Nós tivemos no Allianz Parque 50 síndicos, e daqueles síndicos que ainda não tinham meu livro, receberam o livro de presente patrocinado pela Renove, administradora, que foi o patrocinador dos livros desse evento. Então, nós vamos ter patrocinadores que vão estar dando essa possibilidade do síndico ter acesso ao livro. Então, ele estando no evento, ele vai poder receber o livro de presente. Então, tem esse detalhe. São 500 livros reservados para os 10 encontros em São Paulo, porque são encontros para apenas 50 síndicos. Tem uma limitação também, tem uma barreira de entrada aí. Então, a pessoa vai ter que correr para se inscrever lá quando sair as inscrições, tá joia? Muito bom. Então, parabéns pelo trabalho. Vamos em frente, que a gente tem que trabalhar segurança colaborativa com esclarecimento e mudar essa mentalidade de gestão. Né? O brasileiro é ruim de planejamento, ruim de orçamento, mentiroso na hora de gerenciar a grana, falta transparência, né? E na hora da gestão a gente sempre vê o economizador de tostão e não aquele que usa o dinheiro com eficiência. Então, parabéns, foi recado legal hoje. Para quem está aí, político que ouviu a gente hoje, não vai nem dormir. Ou vai mudar o estilo de vida dele, que é o que a gente deseja, né? Que os políticos melhorem e que a população também aprenda a eleger melhor os seus representantes. No fim, a culpa é de todo mundo. Então, vamos acertar. Na hora que acertar, todo mundo está de parabéns. Na hora que errar, vamos parar de errar, que já encheu o saco. É isso aí, gente. Quarta-feira que vem, 20 horas ou 8 da noite, a gente vai voltar com mais um programa CoSecurity. Esse CoSecurity 90, a gente arrebentou com Ailton Tertuliano, autor dessa obra fantástica que você vai ter que adquirir, sobre síndico, gestão condominial. Conosco também Marcel Bussolin Marques e o glorioso Mário Vanzo. E supervisionando a gente, a Beth e o Alexandro, marcando o botafoguense mais do que o zagueiro Júnior Baiano do Flamengo. Esse Mineirinho não é mole, não. Mineirinho, aquele abraço para você. Semana que vem tem mais. A todos um grande abraço. Fique com Deus e até lá. Um abraço, tchau. CoSecurity é uma startup de tecnologia que, através do compartilhamento de câmeras de vigilância e central 24 horas, amplia o conceito de segurança privada para a segurança colaborativa. Somos a mudança que você esperava para trazer mais tranquilidade para a sua região. CoSecurity, as ruas de volta para você.